uma parte aí já conseguiu captar bem a ideia do texto. Eu vou passar uma atividade agora à tarde, no final da tarde, para que vocês me entreguem no sábado. Então, vocês têm alguns dias aí para fazer sobre esse texto da experiência grega, né, que é o texto 2, e depois, no sábado, depois a gente vai começar a estudar o Maquiavel e introduzir um pouco a obra O Príncipe, que é um clássico da política, né? Então, eu vou começar. É impossível estudar ciência política sem estudar Maquiavel e pensar também como é que a gente pode fazer algumas analogias, né, à política contemporânea, enfim. Então, eu peço para que vocês, terminado aí a leitura desse texto 2, da experiência grega, que vocês já possam já começar a fazer a atividade e começar a preencher o questionário que eu vou deixar lá para vocês. Aí hoje o que eu vou fazer, né? Saiu muita gente da turma. O que eu vou fazer? Vou colocar alguns pontos mais importantes do texto 2, alguns pontos que eu acho que vocês têm que prestar mais atenção para discutir, tá? Então, vou aqui pontuar algumas coisas que eu já fiz um pouco na gravação da aula que eu passei para vocês, que deixei no YouTube, mas vou aqui reforçar algumas coisas e acrescentar outras. Eu estou com muita dificuldade de gravar os vídeos, porque eu gravo um vídeo, quando eu começo a falar, já tem 15 minutos, aí o vídeo fica muito pesado, eu tenho dificuldade de baixar. É difícil ser objetiva, né? Porque a gente está acostumado com a aula de 2 horas, de 4 horas de aula. Então, a gente está acostumada com tempo para falar. Então, quando a gente está aqui nesses encontros, onde eu tenho que gravar um vídeo de 15 minutos, ou tenho que estar aqui nesse nosso encontro de 40 minutos até 1 hora, eu fico com uma certa dificuldade de tentar falar as coisas muito rápido. Eu sou acostumada com uma dinâmica da aula presencial, que eu tenho mais calma, que eu tenho tempo para conversar com vocês, que eu posso fazer a análise do texto com paciência. E aqui, como a gente tem 2 semanas praticamente de aula só, as coisas estão num ritmo mais acelerado. Então, eu estou com um pouco de dificuldade. E fico com a impressão de que estou fazendo as coisas muito rápido, né? Mas é porque a situação exige que a gente faça isso. Infelizmente, mas vamos lá. Faz parte. Tinha bastante gente aqui, de repente todo mundo saiu. O que aconteceu? Bora ver o que aconteceu. Não sei. Tinha bastante gente, agora só tem 7 pessoas. Vou esperar mais um minutinho, tá? Boa tarde, Francisco, Riquelme, Irnã. Eu, assim, para o primeiro período, né, eu tinha vontade de ter aula todos os dias com vocês, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, né? A conectividade está muito ruim e cara, né? O aluno contando que 1 hora de Meet aqui gasta 150 megabytes, 150 mais ou menos, mega, 150 mega. Então, ele estava me contando, professora, você só pode dar 1 hora de aula, porque eu só tenho isso aqui de dados.
O meu pacote de dados só sobrou isso aqui. Então, você precisa, eu só tenho condição de assistir 1 hora de aula. Francisca, eu fiquei assustada também, eu vou até investigar melhor isso. Ele falou que ele fez as contas e tá colocando na ponta do lápis, e eu fico preocupada, né, porque a sensação que eu tenho, assim, quando eu vejo, já vai acabar tudo. Eu fico com a sensação de que quando eu tô aqui falando com vocês, não tá todo mundo, né? Eu fico com a sensação horrível de estar deixando alguém para trás, sabe? A sensação de estar excluindo alguém que não tem internet, que não tem condição de estar assistindo aula. Então, ô Francisco, meu Deus, ficou desempregado, mas já já vai ganhar uma bolsa da universidade, vai ter tempo para estudar. Tenha esperança e coragem. Então, assim, eu sei que não tá fácil e eu vou tentar aqui no nosso encontro ser bastante objetiva para também não ficar jogando conversa fiada e gastando os dados de vocês, né? Eu sei que não tá fácil. Se eu pudesse, até perguntei lá na turma, né? Porque eu tenho um vivo de conta, né? E sempre sobra megabytes todo mês que eu vejo, tipo, tá lá, você tem direito a, e você gastou isso. Aí eu falei, nossa, eu queria doar, né? Fazer um sorteio, doar para alguém, distribuir, porque é uma coisa que eu tô pagando, mas não uso tudo, né? E eu vou atrás, sabe? Que, na verdade, a universidade deveria dar essa oportunidade para vocês, né? Mas a universidade, infelizmente, com esses cortes todos, está oferecendo muito pouco aos alunos, né? Então, eu tô vendo, sim, a grande dificuldade que vocês estão tendo para acompanhar, né? Espero que as coisas melhorem para todos nós, né? A gente que vive aqui meio no mundo de Alice, do Wi-Fi da vida, não sabe o quanto tá caro 3G, 4G, né? E às vezes teve um aluno que ele falou assim, professora, eu não assisti sua aula porque eu peguei as minhas moedas, saí catando, pedindo da mãe, do pai, do tio, consegui comprar um cartão com pacote de dados. E na hora da aula, caiu o sinal. Então, quando tem dinheiro para comprar dados e tem dados, não tem sinal. Quando tem sinal, não tem dinheiro para comprar dados. E fica nessa coisa difícil, né? Então, às vezes, a gente não tem noção de como é difícil para o aluno também. Mas, enfim, tô tentando democratizar ao máximo que eu posso esse momento, tá? Então, vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui com vocês hoje, né? Até 5h15, mais ou menos. Eu vou aqui passar alguns pontos do texto, do segundo texto de vocês, que fala um pouco sobre a experiência grega, sobre a política. Depois, ele vai discutir um pouco a política na Idade Média, alguns elementos da política na Idade Média. Primeiro, queria dizer para vocês que, como eu tinha falado no vídeo que eu enviei para vocês, quanto é importante a gente discutir a experiência grega, como ela nos ensina, porque ela nos faz reviver a ideia, os princípios da política, como é que a política nasce em termos de função para a sociedade, né? Então, os gregos, pela primeira vez, discutiram o fenômeno da política, né? E aí, como eu falei no vídeo, né, a política nasce da razão, da filosofia. A política é filha da filosofia, porque a política é vista como uma construção humana. E naquele momento da humanidade, os gregos estavam pela primeira vez tentando entender os fenômenos que aconteciam ao redor deles como resultado de processos físicos, químicos, e a sociedade como uma construção humana. Então, antes, gente,
Não sei se vocês conseguiram fazer essa diferença, mas antes da filosofia, e das ciências de uma maneira geral, a realidade era percebida pelos gregos e pelas civilizações que vieram antes dos gregos como criada e modificada pelos, pelas entidades divinas, pelos deuses, a realidade era explicada pelo mito, pelas mitologias de uma maneira geral. Então, você tinha ali um ano de muita seca para a lavoura, aquilo ali era vista como uma espécie de castigo divino, ou você tinha um fenômeno natural, aquilo ali era visto como resultado de uma concessão dos deuses, nunca como resultado de um fenômeno físico. Choveu menos porque a ecologia daquele momento, né, o fenômeno, a chuva ou a falta de chuva são fenômenos explicados biologicamente, fisicamente, quimicamente, né? Então, pela primeira vez, os gregos vão olhar a realidade com esse olhar de observador e de entender os fenômenos que estão por detrás da realidade biológica, da natureza, dos animais. Então, os gregos tiveram pela primeira vez, pensaram o mundo racionalmente. Quando eu digo que pensaram racionalmente, pensaram tentando entender o funcionamento das coisas, da natureza, das relações entre os animais, tentando entender a lógica das coisas. E não entendendo o mundo a partir de uma lógica divina, de um castigo divino, ou de uma criação divina. Então, os gregos, eles romperam com isso. E eles romperam através da filosofia. Assim também foi a política. Os gregos entendiam a política como a arte de cuidar da cidade, como eu já disse, a arte de cuidar da polis. Então, para eles era muito importante fazer política, porque na política é que eu iria decidir o destino da minha cidade. Então, era por isso que a política era valorizada na Grécia. Tinha até um termo para quem não participava, para quem podia e não participava das decisões, das assembleias, eles chamavam de idiotes. É daí que vem o termo idiota. Era alguém que não se preocupava em cuidar da polis, né? Então, para os gregos, isso era muito importante. Então, você tinha ali uma política que estava sendo pensada como construção humana, como resultado da interação entre os homens. Isso é muito importante que vocês coloquem, né? Uma outra coisa que que ficou muito forte no texto, tá abaixo, deixa eu ver se eu aumento o gênero. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem agora? Ficou bom? Bom, aí vocês vão dizendo, se estiver baixo, vocês me avisam. Tá. Então, gente, uma coisa importante, né, é essa ideia de razão. E aí vocês coloquem aí, anotem aí. Por que que se diz que a política surge junto com a razão? E, por sua vez, junto com a filosofia. Esse é um ponto muito importante que vocês têm que entender, né? Outra coisa é como que a própria filosofia, a atividade da filosofia e a capacidade que o homem tem de entender racionalmente o mundo pela filosofia e outras. A filosofia para os gregos, gente, não era só estudo das ciências humanas, não. Filosofia para os gregos era estudar a natureza, né? Por exemplo, o Aristóteles estudava física, química, fenômenos
naturais, especialmente a biologia. Então, quando a gente fala de filosofia para os gregos, a gente está falando não de uma divisão entre ciências humanas e exatas, mas a gente está falando de um conhecimento filosófico amplo naquela época. Então, você tinha ali os espaços, os templos, onde se ensinava filosofia, e os aprendizes de filósofos aprendiam sobre tudo, eles estudavam a natureza, eles estudavam os fenômenos químicos, os fenômenos físicos e os fenômenos sociais. Então, a filosofia é muito mais ampla do que essa coisa muito fragmentada que a gente tem hoje nas universidades. Então, para os gregos, especialmente para o Platão e para o Aristóteles, né, que pensaram a política também, a filosofia e o conhecimento da filosofia iria fazer com que o homem exercesse a política de uma maneira mais eficiente, vamos dizer assim. Então, ele entendia que a filosofia queria permitir ao homem fazer política de uma maneira mais forte, mais justa, né? E aí ele vai dizer, o Estado, aí Platão, né? O Estado deve ser governado pelo filósofo, porque é o filósofo que tem o conhecimento sobre o mundo, um conhecimento racional sobre o mundo. O filósofo sabe como funciona a, a realidade, por isso ele tem condição de decidir o que é melhor para a sua cidade, né? Então, você tinha uma valorização muito grande por parte dos gregos do conhecimento filosófico, né? E aí, eu coloquei para vocês no vídeo, né, a grande alegoria que o Platão coloca, né, a alegoria da caverna, que vocês entenderam como que era, projetaram um pouco na cabeça essa alegoria da caverna de Platão, vocês já conheciam? Como eu coloquei no vídeo, né, você tinha uns homens que foram presos dentro de uma caverna, e eles tinham, fora da caverna ficava uma fogueira, e a fogueira ficava emanando luz para dentro da caverna. E aí, os homens que estavam presos na caverna não conseguiam enxergar o que estava lá fora, mas eles conseguiam enxergar as sombras que a fogueira, né, que a luz da fogueira projetava na parede da caverna. Então, eles ficavam ali assistindo ao mundo, achando que aquilo ali era o mundo, mas aquilo ali era apenas a sombra que a claridade da fogueira projetava na parede. Então, aquilo ali, na verdade, era uma realidade falseada, mascarada. Ali era uma projeção da realidade. Aquilo ali não era realidade de fato. Aquilo ali era uma espécie de realidade fictícia, uma sombra da realidade. Uma realidade, vamos dizer assim, falseada, né? Onde os homens tinham a impressão que conheciam o mundo, mas eles só conheciam as sombras do mundo. Então, ele vai dizer que quando o homem não entra em contato com a filosofia, ele conhece o mundo como esses homens que estavam dentro da caverna. Ele conhece apenas uma sombra do mundo. Eles conhecem apenas uma parcela do mundo. Eles conhecem apenas uma projeção do mundo, né? E a grande tarefa da filosofia, né? E aí ele quer demonstrar com essa metáfora, é tirar os homens da caverna. Fazer com que os homens saiam da caverna e enxerguem o mundo não pelas sombras, mas o mundo como ele é. O mundo de verdade. A verdade efetiva das coisas. Então, a grande ideia que Platão queria colocar é que os filósofos saíram da caverna e conhecem a realidade de uma maneira mais verdadeira, mais realista, né? E que todos os outros, e aí o Platão vai fazer uma espécie de... ele vai classificar
os homens, vai dizer, aqueles homens que trabalham com a enxada, com o corpo, são aqueles homens de alma de bronze, né, como ele dizia. Esses homens ainda estão dentro da caverna, não tiveram contato com conhecimento filosófico, então eles não têm um conhecimento da realidade, um conhecimento pleno da realidade. Aí você tem os homens que trabalhavam com as armas, né, que eram os militares, que Platão dizia também, esses homens não entraram em contato muito profundamente, só um pouco, mas não muito profundamente, com a filosofia. Então, eles são homens de guerra, é o que eles chamam de alma de prata, né? E você tem uma categoria ali acima, que era de filósofos, que eram os homens que ele dizia que eram de almas de ouro. É claro que essa é uma classificação elitizada que Platão tinha. A partir, claro, ele era filósofo, ele ia dizer que ele estava no topo, né? Ele ia bem dizer que a alma dele era de bronze. Se ele era filósofo e estava defendendo o conhecimento filosófico, né? Então ele estava ali se colocando num patamar de evolução acima dos outros grupos sociais, né? Os grupos de militares, de comerciantes, os grupos de escravos, né? Que trabalhavam manualmente nas lavouras, cuidando dos animais, enfim. Então, Platão estava ali classificando os grupos, mas sempre na ideia de entender que o Estado deveria ser assumido por aqueles que tivessem contato com a filosofia. Então, é por isso que a gente diz que, para Platão e um pouco para Aristóteles, mais para Platão, a política precisava da filosofia. Porque, para ele, o homem precisava conhecer o mundo através da filosofia para mudá-lo, para tentar intervir nesse mundo, que era através da política. Então, ele tinha essa relação ali entre filosofia e política. E aí você tem essa ideia do Platão, né, desse que ele chamava o texto que vocês leram, fala de sofocracia. O que é sofocracia? É o governo dos filósofos. Esse é um pouco o ideário, né, do Platão. E aí tudo que não era governo dos filósofos, que não era assumido pelos filósofos, eram estados que eram degenerados, eram estados viciados. Então você tinha o estado governado pelos militares, que era a timocracia, você tinha o governo comandado pelos comerciantes, que era a oligarquia, que também era viciado. Você tinha os governos governados pelo povo, que não tinha contato com a filosofia. Era o governo democrático, né, a democracia. Então, Platão, ele era um pouco elitista na forma que ele pensava a política, né? O Aristóteles tinha uma outra perspectiva, tinha uma perspectiva um pouco mais moderada, vamos dizer assim. Era um grande defensor da democracia, diferentemente de Platão. E o que é importante que vocês coloquem, que vocês tirem daquele texto lá, que eu coloquei o texto 2? É a ideia de que, para o Aristóteles, o povo poderia governar em assembleias, poderia exercer a política, mas a política precisava ser pensada como um exercício do que ele chama de virtude, né? O povo deveria ter a virtude para fazer política, para gerenciar a vida na polis. Então, ele vai dizer que o que era virtude para Aristóteles? Era sempre o meio termo. Era não ser muito temido, mas também não muito amado. Era pensar com as armas, com a violência, mas também era pensar com a cabeça, era tentar conciliar. Então, para o Aristóteles, e é a ideia que o Aristóteles tem de felicidade, de virtude, tudo, o homem deveria estar ali dentro de um meio termo. Ele deveria buscar o equilíbrio entre as coisas. E a filosofia permitia
que o homem conhecesse o mundo a partir desse equilíbrio entre as coisas, né? Essa parte vocês também não precisam se deter muito, não, porque a gente não está discutindo propriamente a obra de Aristóteles, a gente está discutindo, de uma maneira geral, o que os gregos entendiam sobre a política, tá? O que é importante dizer? É que o Aristóteles era defensor da democracia, diferentemente de Platão. É isso, tá? Então, aqueles detalhes do texto, vocês não precisam estar a par, não. Não vou cobrar isso de vocês. Uma outra coisa que o Aristóteles colocava, né, é que a política e o governo, de uma maneira geral, era resultado das virtudes do seu governante. Essa ideia, o Maquiavel vai retomar, que vocês vão ver mais para frente, mas numa perspectiva mais realista, né, mais estratégica. Mas o Aristóteles já estava apontando ali que o governo deveria ser pensado a partir das virtudes de quem estava no poder, né? Também ele tinha essa preocupação. Um outro ponto que eu queria discutir com vocês desse texto 2 é sobre essa noção da política na Idade Média. Vocês colocaram, né, que tem lá no texto, né? Vocês leram. O que aconteceu, gente? Eu não sei até que ponto vocês gostam de história, acredito que sim, porque eles estão no curso de Ciências Humanas. Aqui nas nossas disciplinas, tanto de ciência política quanto de sociologia, vocês vão retomar muitos estudos da história. Então, eu sempre parto da história para poder fazer uma discussão com vocês. Então, se vocês eram assim, estudiosos da história, se vocês gostavam de história, vocês já é um bom começo para estudar ciência política, porque aqui a gente vai retomar a história muitas vezes, períodos da história, em muitos momentos. Vocês gostam de história? Respondam aí. Vocês têm familiaridade com a história? No ensino médio? Não! Ai, meu Deus. Thaís gosta, o Riquelme, Francisco que não, Kevin. Então, é importante a gente partir da história, porque quando a gente vai estudar um autor da ciência política, a gente vai estudar dentro de um contexto histórico. Então, eu estou ali estudando o Platão e as ideias de Platão. Mas eu estou estudando, olha, temos uma historiadora aí, ó. Tá maravilhoso. Então, dentro das ideias daquele autor, a gente tem que partir de uma primeiro de uma contextualização histórica daquele autor, né? Eu pego ali, por exemplo, eu estava discutindo Aristóteles, o Maquiavel, né? Ainda há pouco. Aí eu pego a frase do Maquiavel: os fins justificam os meios. Aí as pessoas dizem: nossa, mas que absurdo, mas que frase forte. Qual era o contexto que Maquiavel escreveu aqui? Qual era o contexto histórico que ele escreveu aqui? Então, isso a gente tem que estar sempre antenado com a história para a gente entender qual era o pano de fundo daquele autor, qual era o contexto que aquele autor vivia. Assim era o Platão, eram os estudos da filosofia grega, de uma maneira geral, né? Então, eu vou estar sempre retomando uma contextualização histórica na nossa disciplina. Vocês vão ver que eu vou estar sempre voltando à história. E aí a gente vai estudar os gregos, depois Idade Média, depois Maquiavel no Renascimento, depois Hobbes no absolutismo, depois o Locke no liberalismo, nas revoluções burguesas. O tempo inteiro estudando história e vendo como é que o Estado e a política estava sendo pensada ao longo da história. Então, é por isso que é importante
que a gente goste de história, gostar na marra, com calma. Mas passado o entendimento dessa visão dos gregos sobre a política, você tem outras civilizações, né, que pegaram um pouco carona e pegaram um pouco as ideias da Grécia sobre a política, como, por exemplo, os romanos. Os romanos também reproduziram muito das ideias dos gregos sobre a política, só que os romanos tinham não a política das assembleias, dentro de espaços públicos, mas os romanos tinham uma percepção, os romanos tinham representantes políticos, diferente dos gregos que não tinham. Então, você tinha os cônsules romanos, você tinha o senado romano, então você tinha a figura de representantes políticos em Roma. Esses representantes, de alguma forma, fugiam um pouco do ideal que você tinha de política na Grécia, porque na Grécia, quem fazia política era o povo, era os cidadãos, né? Não o povo todo, mas os cidadãos reunidos em assembleia. Em Roma, não. Em Roma, você já tem os imperadores, você já tem a figura dos cônsules, você já tem o senado, e você tinha a plebe ali, que também se reunia em assembleias. Então, você tinha ali uma mistura do que os gregos acreditavam sobre a política, que eram aquelas assembleias populares, vox populis, né? E você tinha também os imperadores. Então, os imperadores exerciam poder, mas eles destinavam uma pequena parte do poder ali para a população e as assembleias da população romana, né? E aí a gente está falando de romano, mas a gente está falando do Império Romano, das cidades que eram conquistadas pelos romanos, né? Então, a Roma misturava um pouco a perspectiva da política da Grécia com essa ideia do imperialismo, do imperador, do cônsul, bem típico daquele momento, né, do Império Romano. Mas existia ali um pouco alguns espaços de participação política em Roma, né? Se a gente for vamos pegar aqui, por exemplo, aquela cena que vocês assistem muito, né, na Semana Santa, né, do julgamento de Jesus, por exemplo, né? É claro que as coisas não aconteceram daquela forma que é retratado nos filmes da Paixão de Cristo. Mas ali vocês veem que existiam dois presos, duas pessoas que estavam para julgamento, e existia ali um povo que estava ali se amontoando ali, e discutindo sobre culpa ou inocência de determinada pessoa. Então, você tinha ali, vocês lembram da cena, né? Vocês tinham ali Jesus, Barrabás, estavam ali sendo julgados, e você tinha a população, né? Que estava ali dizendo quem é que era considerado, qual dos dois queria sofrer a punição máxima, uma das punições máximas naquele período, que era a crucificação. Então, vejam que ali era uma espécie de júri popular. É diferente, por exemplo, de você hoje recorrer às instâncias da justiça, do promotor, do advogado. Era uma forma de organização da justiça baseada na consulta popular. Né? Então, tinha ali aquele povo que estava reunido, que muita gente gostava de se reunir nesses júris populares, nessas assembleias populares. E aí estava ali, dizendo, culpado, inocente, mata ele, mata aquele, fulano tem culpa, ciclano é inocente. Então, ali eram espaços, apesar de pequenos, mas eram espaços de participação política, de participação da população e algumas decisões do Estado.
mas era bem diferente do que os gregos entendiam por assembleias. Ou seja, os romanos, eles mesclaram um pouco a ideia da assembleia, das assembleias gregas e dos imperadores, dos representantes políticos ali, romanos, né? E aí você tem esse espaço de Roma, né, que era um espaço que começou a gerar muitos conflitos da população. Então, você tinha um Império Romano que estava se alastrando e que escravizava, ou que, se não escravizava, é, empobrecia as populações que ele conquistava. Então, você tinha o Império Romano que ocupava uma determinada cidade, um determinado território, e você tinha ali uma pesada cobrança de impostos por parte do Estado romano, e você tinha uma população muito pobre, muito que estava empobrecendo muito rapidamente. Essa população começa a se revoltar contra o Império Romano. Então você tinha ali uma espécie de bomba prestes a explodir, né? A população estava cada vez mais revoltada com a alta cobrança de impostos do Império Romano e os exageros do Império Romano diante da população. Então, ali, naquele período de Roma, né, depois da Grécia, tinha ali um germe ali de revolta popular. Junto ali desse movimento, né, de insatisfação popular, nascia os germes mesmo do cristianismo. Então, o cristianismo, ele foi também resultado desse processo de revolta popular. É tanto que a figura, né, histórica, não estou falando a figura religiosa, mas a figura histórica de Jesus era uma figura de um preso que era mais um preso político do que um preso que cometeu algum tipo de infração civil. Né? Então, Jesus não roubou nada, não matou ninguém, ele era um preso que estava ali disseminando algumas ideias que estavam contrárias ao que era defendido pelo Império Romano. Então, o cristianismo, ele nasce nesse momento de revolta popular. E aí você tem uma crise muito grande do Império Romano, e você tem ali o espaço que o cristianismo precisava para se difundir enquanto religião, antes era uma seita de alguns plebeus. E depois o cristianismo foi se universalizando e foi se assumindo como religião da Europa, de uma maneira geral. Então, o cristianismo, ele assumiu um espaço na política também. E aí, quando a gente fala da política na Idade Média, a gente está falando da ascensão do cristianismo, de como o cristianismo cresce e o cristianismo toma o poder político. Né? Os sacerdotes cristãos, principalmente sacerdotes católicos, assumem o poder político na Idade Média. Aí, o que você tinha ali, né? Você tinha, na Idade Média, tinha as organizações por feudos, pequenos feudos, você tinha pequenos reinos, né? Bem a la Game of Thrones a vida, assim, né? Pequenos feudos, e você tinha o poder da igreja, que estava acima desse poder político dos senhores feudais. Então, você tinha o poder da igreja. Então, na Idade Média, gente, você tinha um poder religioso que se misturava com o poder político.
É tanto que, no termo que vocês estão vendo no texto, vocês vão ver no texto um termo chamado teocracia, que é o quê? Teo é de Deus, cracia é de governo, governo de Deus. Então, na Idade Média, se a gente for pensar como que a política era exercida, você tem ali a política dos feudos e dos senhores feudais dentro dos pequenos reinos, mas você tinha ali uma força da igreja, desse poder teo de Deus, crático, teocrático, que estava acima do poder dos senhores feudais. Então, veja, você tem aí 3 fases, você tem os gregos, você tem os romanos, e você tem no período da Idade Média, depois do Império Romano. Então, veja a transformação por que passou a política. Então, nesse período da Idade Média, você tem o domínio de um Estado que se dizia representante de Deus, teocrático. Então, você tinha ali o poder religioso e o poder político juntos, exercidos pela igreja. Então, existia ali os senhores feudais que estavam ali tentando alcançar o poder que a igreja, de alguma forma, estava dominando. Então, você tinha uma nova forma de entender a política na Idade Média, que era a política ali junto, associada à religião. Né? Então, o texto de vocês vai fazer um pouco uma análise histórica de como a política, de como o Estado foi visto de uma maneira diferente ao longo da história. Então, ele vai pegar os gregos, ele vai dizer que a política ali era exercida nas assembleias, que a política era exercida pelos cidadãos, não tinha figura do rei, não tinha figura do senador, não tinha figura do imperador. Na Grécia, você tinha ali alguns representantes, mas as decisões eram tomadas pelas assembleias populares. Em Roma, você já tem a figura do imperador e algumas assembleias populares que não tinham grande força política, só veio tomar força política com o cristianismo. E no segundo momento, você tem o domínio da Igreja Católica, do cristianismo, e a união do cristianismo com a política. Então, a política, ela estava sendo exercida por uma instituição religiosa. Você tinha ali o domínio da política pela religião, pelos sacerdotes da Igreja Católica. Né? Então, você veja o que o texto traz para vocês. Ele está ali dizendo que, ao longo da história, o Estado e a política foram exercidos de várias formas diferentes. Né? E aí é interessante que vocês continuem a leitura para entender as diferenças entre os estados, né, ao longo da história, né? Vocês já tinham lido o texto, já tinham compreendido assim? Me respondam aí no chat. Quero conversar com vocês agora. Tá muito corrido? Vocês estão tendo dificuldade? Já tinha lido, Francisco. Você percebeu, Francisco, que ele está fazendo ali uma diferenciação histórica. Como era a política com os gregos, como era a política na Idade Média, né? Fazendo essa diferenciação. Como a política vai se modificando, como o Estado vai sendo pensado de uma maneira diferente ao longo da história. Então, é importante que a gente veja, a gente leia e saiba as diferenças históricas ali, as fases. Isso. A gente pode dizer que são fases da política, de como que o Estado era pensado, né? O Estado, ali que era pensado a partir da filosofia, com os gregos, quer dizer, qual era a melhor forma de Estado ali? Era aquele Estado que era governado
filósofos. A filosofia queria promover a melhor política. Como que era pensado a política na Idade Média? Era o político, o melhor governante, o melhor Estado, era o que estava mais próximo aos ideais cristãos. Era o que estava mais próximo a Deus. Era como se o representante político fosse o representante de Deus também. Então, ele estava ali como um mediador entre os interesses de Deus e os homens. Ele estava ali representando Deus naquele momento. Então, você tinha ali uma mistura entre poder religioso e poder político na Idade Média. E aí a gente vai ver que, com Maquiavel, nos próximos textos, isso vai se modificar também. Maquiavel vai mudar a forma da gente entender a política nos próximos textos. Era uma espécie de fases mesmo históricas. Tá? Eu vou parar por aqui, porque eu não quero. Eu acho que eu coloquei as coisas muito rápidas. Mas depois a gente pode trabalhar com mais calma. Porque eu fico com medo de não dar tempo de falar tudo. Eu fico falando para vocês. Mas como vocês já leram o texto, a parte, vocês já leram o texto, vocês já têm uma ideia, né? Mas aí, o que eu quero que vocês peguem, né? É justamente cada contexto histórico, cada fase da história vai gerar um entendimento diferente sobre o Estado. Gregos, romanos, feudos, senhores feudais, Idade Média. Cada período histórico vai entender o Estado de uma maneira diferente. Esse que é a grande vantagem da política, dos estudos da ciência política. Entender como o Estado foi pensado e como a política foi pensada em cada período histórico. Entendem? Vocês entenderam assim também? Ah, Francisco, você está gostando, então você gosta de história. É interessante que a política surge com a filosofia, a partir da organização, a partir da razão, isso. Rompendo com aquela ideia de explicar o mundo a partir dos deuses, a Idade Média retorna. Exatamente. Ingrid, você falou um ponto muito importante. Obrigada. Sim, a Idade Média vai ser um retrocesso. Se a gente for pensar que existia uma preocupação de pensar racionalmente, de que a filosofia entendesse o mundo a partir de uma perspectiva racional, quando você tem o retorno desse Estado na Idade Média, esse Estado teocrático, que era pensado a partir da igreja e dos valores cristãos, você tem sim um retrocesso, um retorno, como a Ingrid está dizendo. Né? É tanto que, Ingrid, quando você pega o Renascimento, que é depois dessa fase, quando há uma ruptura com o ideário da Idade Média, eles pegam os gregos de volta. Eles vão lá e resgatam os gregos. E discutem novamente os gregos. Porque eles entendem também que aquilo ali foi um retrocesso. Né? Então, eu acho que o seu entendimento é correto, é o meu também. Né? É que a teocracia e esse Estado que é vinculado à religião, ele acaba aparecendo ali como um retorno, é como se o Estado abrisse mão do conhecimento racional para pensar a política. Né? É tanto que aquelas pessoas que não se enquadravam com determinados comportamentos que eram aceitos socialmente pelos cristãos, eram vistas como desertores do Estado. Então, o Estado ele estava ali aparecendo como uma representação de Deus na Terra. E dos valores cristãos, da moralidade cristã. Agora, você imagina a força que tem um Estado. Sim, muito perseguido, Kevin. E aí você imagina a força que tem um Estado teocrático, se a gente for dizer,
no sentido desse governo aí entre aspas, de Deus, né? Você imagina a força que tem isso. Como que você vai questionar um governo que era a representação de Deus na Terra? Você vai questionar dentro de uma cultura extremamente religiosa? Como que você vai questionar um Estado religioso? Como que você vai questionar Deus? Né? E aí esse Estado teocrático era um Estado muito forte, que não tinha resistência, era um Estado que não tinha oposição, era um Estado muito fortalecido, porque, de alguma forma, estava ali representando Deus, e quem que ia questionar? O representante de Deus. Então as pessoas ficavam ali, né, dentro da sua condição, né, de subserviência mesmo ao Estado, né? Então era um Estado com um poder político muito grande, né? Uma coerção muito grande sobre as pessoas, né? Eu tava vendo, eu gosto muito de arte, né? Sou uma apaixonada pela arte. Eu tava lendo sobre o barroco, né? E como que eram as construções barrocas, e como que essas construções barrocas remetiam à Idade Média, e como que ela foi pensada, né? Você tinha... Quando o euro não estava R$ 7, eu fiz uma viagem, e eu gostava muito de entrar nas igrejas, na Europa. E eu gostava muito de visitar as igrejas, porque eu gostava desse estilo barroco, né? Eram a maioria das igrejas que foram construídas na Europa nesse período da Idade Média. Gente, quando você entra na igreja, naquele período, a igreja é tão alta, ela é tão alta, os bancos são tão grandes, que você entra ali, você se sente pequeno. Você se sente assim, ó. Era como se fosse, a igreja era tão, ela era tão forte, grandiosa, imponente, que quando a gente entra, a gente tem a impressão de que a gente é minúsculo. Então eu tinha a impressão de ser pequena, de ser pouquinha, de ser insignificante, de ser uma formiguinha diante da imponência daquela igreja. Todas as vezes que eu entrava na igreja, que era daquele período, eu me sentia assim, pequenininha, né? E era um pouco o que a igreja queria passar naquele período, né? Que eles eram maiores e que o homem era insignificante diante da força da religião e do Estado comandado pela Igreja Católica, né? Na minha opinião, foi um erro essa época, mas eram fases. A gente não pode. Eu acho que o cristianismo nasceu dentro de uma perspectiva de mudança interessante, né? Porque uma pessoa chegar e dizer, dentro do contexto romano, onde a desigualdade era muito natural, então uma pessoa chegar e dizer que todos nós somos iguais diante do Pai, por exemplo, foi revolucionário. Foi uma ideia revolucionária. Então, o cristianismo nasceu dentro de uma perspectiva de revolução social, popular. Então, ele teve um peso muito grande e de difundir a ideia de igualdade numa sociedade que era extremamente desigual, como era a romana, o Império Romano. Só que aí, quando o cristianismo assume o Estado e o poder político, né, disputando ali com os senhores feudais na Idade Média, aquilo ali se desfaz, né? Todos aqueles princípios do início que foram sementes ali para o cristianismo ficaram incoerentes, se perderam, né? Os princípios principais ali que germinaram ali naquele período do cristianismo da idade do Império Romano. Então, quando a igreja desce, né, assume áreas de Estado,
os princípios cristãos se perdem um pouco, né? A grande reforma protestante foi uma tentativa de chamar atenção para isso, né? De como que a igreja se perdeu nesse processo. Além do temor, a falta de acesso ao conhecimento não ajudava, não ajudava. Só quem era letrado, quem tinha acesso aos livros, quem tinha acesso à alfabetização, eram os mosteiros, eram quem estavam dentro dos mosteiros. Olha, as bibliotecas, Ingrid, as bibliotecas as bibliotecas da Grécia, da Macedônia, de todo aquele período ali da Idade Antiga, que tinham grandes bibliotecas, o Império Macedônico tinha grandes bibliotecas, muitos livros, muitos acervos, os gregos também tinham muitos livros. Aqueles livros foram para dentro dos mosteiros, e ficaram presos ali, e os mosteiros, de alguma forma, monopolizaram o conhecimento. Então, aquela população que vivia ali na Idade Média não era nem alfabetizada. Quem era alfabetizado ali? Eram os sacerdotes. Eram as pessoas que estavam dentro dos mosteiros. Aquele homem comum ali dos feudos, os servos que viviam dentro dos feudos, o camponês que vivia ali dentro do feudo, ele não tinha acesso ao conhecimento. E realmente, né, você não tinha ali a difusão do conhecimento. E aquilo ali contribuía para tornar as pessoas ignorantes, sim, e submissas, principalmente, porque a ignorância leva à submissão, né? E então você tinha ali esse monopólio do conhecimento e o monopólio da política, do Estado, por parte da igreja. E aí começa a surgir, né, uma série de movimentos que questionavam o acúmulo de poder político e religioso por parte da igreja. Então, você tinha ali, formou-se no final da Idade Média, um movimento de dizer, não, a igreja tem que ter poder religioso, poder político tem que ficar a cargo do governo, do Estado, de uma instância separada. Então, o Renascimento, ele nasce a partir também dessa ideia, de que o Estado deveria ser pensado por uma lógica que não era mais a lógica religiosa. O Estado deveria estar separado da política, da religião, porque as duas coisas estavam juntas na Idade Média. Então, dentro da própria igreja surgiu um movimento para tentar, Santo Agostinho, por exemplo, para tentar separar o poder religioso do poder político. Isso já vai ser importante para a reforma protestante e depois vai ser importante para a teoria política do Renascimento, que vai romper com essa ideia de Estado da Idade Média. Sim, esse processo, esse questionamento do poder da igreja foi surgindo junto com a crise ideológica da Idade Média, né? Então, a igreja tinha esse poder, e ela tinha também o poder econômico muito forte, né? Tinha o monopólio do poder econômico também. Se a gente for pensar, não sei se vocês lembram nas aulas de história, né, já que vocês gostam, você tinha os vassalos e os suceranos. O que eram os suceranos? Eram os donos das terras, e os vassalos eram aqueles que arrendavam, meio que alugavam aquele lote de terras em troca dos produtos, né? Uma espécie de arrendamento ali. E para você ter uma ideia, a igreja era um dos maiores suceranos da Idade Média, do feudalismo. A maioria das terras, né, eram de propriedade da igreja. Então, a igreja tinha um poder econômico muito grande, né? Também, principalmente por aquelas indulgências que eram vendidas, né? E você tinha um acúmulo ali de doações e pessoas que compravam seu pedacinho do céu, né? Os senhores feudais e as pessoas com posses que compravam seu pedacinho do céu lá. Meu filho chegou. Que comprava seu pedacinho do céu
fazia com que a igreja acumulasse fortuna também, né? O pessoal a grande ideia de que o padre não podia casar na época surge desse período, né? Que na época, quando o sacerdote morria, ele deixava. Deixa eu ver se parou. Vocês estão me ouvindo? Porque a minha imagem está parada. A minha imagem está parada. Ah, voltei. Então, tá. Então, como eu estava dizendo, é porque travou aqui. A igreja tinha esse poder econômico muito intenso, muito forte, né? E aí eu estava contando para vocês que tem uma história, né? Que os bispos, os sacerdotes da época podiam casar e ter herdeiros na época, né? E aí, quando eles tinham herdeiros, que as pessoas, quando eles morriam, existia uma disputa muito grande entre a igreja e os herdeiros do papa, do bispo, dos sacerdotes. E aí a igreja resolveu impedir que o sacerdote casasse e tivesse filhos, né? Justamente porque a igreja tinha muitas posses e estava dividindo as suas posses com os herdeiros, né, dos sacerdotes. E é interessante que aparece para a gente que o padre não pode casar porque os sacerdotes da Igreja Católica, porque eles precisam se dedicar à igreja, mas não foi isso. Nas origens da regra de que o padre não poderia ter filhos, não poderia casar, estar ali que eles não poderiam deixar herdeiros para disputar as terras com a igreja. Então, para você ver como que a igreja ela fundamentou-se ali numa espécie de união entre poder econômico, poder político e poder religioso, cultural, naquele período. Tá? E aí, depois a gente vai ver nas próximas aulas como que isso foi se modificando no Renascimento e em outras fases do Estado, como o absolutismo e a discussão do liberalismo das revoluções burguesas, com John Locke, enfim. Nós vamos ver como isso foi se modificando. No mais, é bom que vocês pontuem aí, né, alguns dados que são importantes nesse texto segundo, que fala dessas mudanças aí históricas do entendimento sobre a política e o Estado. Isso que é importante para vocês nesse momento. Tá bom? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se eu já posso encerrar eu prometi para vocês e para o segundo período que eu ia ser rápida. Quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Eu não vou passar fichamento sobre esse texto 2, eu vou passar um questionário para vocês vão respondendo as questões. Então, eu vou colocar agora a atividade, que é um questionário para vocês, e vocês vão lendo o texto, na medida que vocês forem lendo o texto, vocês vão respondendo as questões que eu vou colocar como atividade atribuída. Tá pensando na atividade, né, Irna? Pois é. Eu vou deixar já hoje para vocês. Mas aí você vai ver que eu vou deixar uma atividade grande, você vai conseguir responder com o que você já leu do segundo texto, você vai conseguir responder uma questão. E aí, na medida que você vai lendo os textos, você vai conseguindo responder o resto. No final da nossa semana, vocês já vão ter condição de responder todo o questionário. Mas hoje, que terça-feira, vocês conseguem responder o início. São as 2 primeiras questões que eu vou deixar lá para vocês, do questionário, tá? Mas eu já posto, que eu estava em aula antes de vocês, mas já eu posto as questões para vocês irem respondendo. Porque é importante que vocês vão lendo, vão respondendo, depois vai para o próximo texto e vai tentando responder, como uma espécie de resumo ali naquela resposta.
tá bom? Poxa, gente, eu queria tanto estar com vocês, olhar para vocês, ouvir o que vocês têm para falar, entender de onde vocês vieram, qual é a expectativa que vocês têm para o curso. Sinto tanta falta de ouvir vocês, como que vocês estão entrando na universidade, qual é a expectativa. Infelizmente, a gente vai deixar para o semestre que vem. Vamos ver se a gente vai conseguir ter atividade presencial no semestre que vem, né? Porque a galera já está indo para o Cantagalo, né? No fim de semana. Quando eu já estou pensando que o negócio vai melhorar e eu vejo o Cantagalo lotado, já me dá um desespero aí. Ai, todos vacinados. Eu vou me vacinar na faixa etária dos 20, né? Dos 20 anos. Então, vai demorar. Vou vacinar junto com vocês. Parece. Mas, vamos ver se semestre que vem, né? A gente já vai estar ali, todo mundo vacinado, podendo ter uma vida normal. Eu fico bastante receosa com como as coisas ficam, assim, a gente tem uma pequena diminuição do número de casos de óbitos, aí as pessoas afrouxam muito, aí as pessoas já vão se encontrando, já vão para o balneário, já vão tomando banho de rio, já vão se juntando nos barcos, dentro das casas, nos almoços da Páscoa, aí já vem aquele medo, porque aconteceu isso no final do ano, e aí aconteceu o que aconteceu esse ano. Mas eu quero acreditar que a vacina vai começar, o processo de vacinação, né, que está bem acelerado em Parintins, já vai ter um efeito para os próximos meses, né? Então, daqui para julho, né, o semestre de vocês acaba em julho, no início de julho. Então, o nosso semestre 2021/1 começa a partir de, acho que final de julho, mais ou menos. Então, até lá, eu acredito que a gente já vai ter segurança para estar presencialmente juntos e eu quero ouvir vocês, olhar para vocês, ver qual é a expectativa que vocês têm. Eu acho que meu grande problema com a atividade remota é ficar com a sensação de que eu estou falando para o espelho. Porque eu estou aqui me vendo, estou vendo aqui minha câmera aberta, as outras fechadas, e eu fico olhando para a minha própria imagem e eu fico com a impressão de que eu estou falando. Para mim mesma. Ah, ela abriu, ó. A Carolina abriu. Que bom que eu tô com a sensação. Ai, que bom. Ai, abram todos, vamos tirar uma foto da turma. Tem 12 pessoas. A gente já vai conseguir. Não, quem quiser, tá, gente? Quem não quiser, não precisa. Mas eu fico com uma sensação, assim, que eu queria ver vocês, assim, ver o que vocês têm para falar. Mas a gente tem pouco tempo e a gente não tem essa presencialidade, né? Sinto falta disso, de estar junto. Tá, deixa eu tirar uma foto de vocês. Eu não consigo printar, mas eu consigo tirar uma foto da carinha de vocês. Peraí. Ai, primeira foto. Alguém consegue printar? Não consigo. Francisco, printa a tela. Assim, ó. Pronto, primeira foto da turma. Quando for na aula da saudade, na formatura de vocês, aí vocês botam essa foto. Olha aqui, a gente começou assim, todo mundo em casa. Quando chegar na aula da saudade... 1, 2, 3, vai. Todo mundo faz uma pose de X. Pronto. Foi. A Caroline ficou assim, ó. Sinhazinha do garantido, né? Porque do caprichoso não tem muito futuro, não. É isso, gente. A gente volta a conversar mais na quinta-feira. Amanhã eu vou postar para vocês já o texto do Maquiavel, para a gente continuar a história aí depois da Idade Média. E aí depois a gente vai retomando. Garantido, né, Kevin? Muito bem. E aqui não tem negócio de democracia, não. Eu respeito o contrário, porque a gente tem que respeitar, né? Mas tem professor que ele não gosta de
de se posicionar. Fica assim, não, eu gosto dos dois, sou garanchoso. Fica assim para tentar fazer média com todos os alunos. Eu não. Vocês vão me ver na alvorada, eu sou garantida, sumida. Então, não tem essa história de fazer média com aluno, não. Mas eu também tenho admiração muito grande pelo Caprichoso. Eu acho o Caprichoso belíssimo, assim. Todas as vezes que eu assisti o Caprichoso, eu nem piscava. Ficava assim, ó. Né? Eu não sou de Parintins, então toda vez que eu assistia o Boi, eu ficava muito impressionada com aquilo. Mas meu coração é vermelho. Saudade da alvorada, né? Dá um pouquinho, mas eu acho bonito. Eu acho bonito. Então tá, gente. Então, qualquer coisa, vocês. O Gêneto tá aí. O Gêneto falou. O Gêneto tá aí ainda? Tá aí, Gêneto. Gêneto e Joellen falaram super bem de vocês procuraram eles, tiraram dúvidas, estavam preocupados com o texto e em cumprir a atividade. Eu fiquei super feliz desse retorno aí que os monitores tiveram para ajudar vocês com as disciplinas, tá? Então, aos poucos, a gente vai se adaptando, pensando na melhor forma de tocar esse semestre. Vamos começando, tá? Então, a gente se vê na quinta-feira e amanhã tem vídeo novo para vocês. Já está gravado, vou só postar para vocês. Mais tarde, eu deixo lá no grupo o aviso da atividade que vocês têm que começar a fazer, hein? A escrever. Tá bom? Então, até quinta vocês já podem ir. Depois manda a Francisca a foto no grupo, que eu quero ver. Olha aí o Kevin aparecendo. Depois printa aí para mandar para o grupo a nossa foto. Até a próxima, gente. Deixa eu parar de gravar. Ai, como que eu paro de gravar?